Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 451 e também no Livro dos Espíritos, na questão de número 385, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: que é o que motiva, olha só para você ver, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade. Em certa idade. Especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica, né? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, aqui praticamente está meio que olha, esse assunto ele é muito complexo e ele é muito relativo. Infelizmente, eu tenho que usar esses dois termos, porque, gente, se nós pararmos para analisar essa pergunta aqui, ela abrange a existência toda do indivíduo desde o momento, praticamente, quando ele foi criado simples e ignorante. Essa pergunta, ela é uma pergunta que Kardec fez uma pergunta que resume todo o processo evolutivo do ser. Desde o princípio, quando fomos criados simples e ignorante, mas propensos ao bem, de lá para cá. É óbvio que essa pergunta ela abrange no fato de abranger tudo, é natural que ela vai de encontro a todos os momentos os quais o indivíduo viveu e vive. Todos os períodos, tanto positivo quanto negativo. As aptidões, as tendências,
os desequilíbrios. Então, essa pergunta, ela foca o descontrole moral do indivíduo, o descontrole intelectual, não só o descontrole moral e nem só o descontrole intelectual. Não foca só a questão do descontrole. Foca o momento da conquista da moral, da conquista do intelecto, que a partir daquele momento, através daquele esforço, se torna um atributo do espírito. A conquista positiva ou negativa da cultura. A conquista positiva ou negativa da inteligência. Porque eu não sei se você consegue entender que, mediante todas essas situações, todo esse processo é neutro e que o eu, dentro de um determinado período evolutivo, ele conquista também o princípio, aliás, o livre-arbítrio, mas nós temos que dizer relativo. Por que relativo? Porque vivemos subjugados às condições que nos encontramos, materiais, vivemos subjugados às situações da sociedade, vivemos subjugado às leis criadas pelo homem, vivemos subjugados. E o fato de vivermos subjugados, de nos encontrarmos subjugados a essas leis criadas pelo homem, obviamente, isso não quer dizer que infringimos as leis divinas, mas não deixa-se de contaminar aqueles seres menos conscientes da realidade divina. Porque não são todo, ou melhor, não é todo mundo, não são todos que detêm conhecimento e consciência plena, divina, da divindade. Então, existe as influências do meio em que nos encontramos. Existe a influência da matéria, dos órgãos físicos, devido à imoralidade de existências passadas.
existe, quando eu digo a influência do meio em que nos encontramos, é na questão da subjugação, quando, vamos assim dizer, o professor diz ao aluno: nós vamos estudar matemática. E o aluno diz assim: mas eu não gosto de matemática. O professor diz assim: mas hoje nós vamos estudar matemática, e encerrou-se o comentário. O aluno, se quiser tirar nota boa, tem que ali, naquele momento, se subjugar ao professor e estudar matemática. Caso contrário, ele não passa naquela matéria. Se ele não passa naquela matéria, ele não passa de ano. O espírito, a alma, aliás, ela vive subjugada às leis da terra, onde essas leis mescladas pelo anticristo, pelas trevas, mescladas pelo orgulho, pelo egoísmo, mescladas por conceitos errôneos, mescladas por costumes de determinadas etnias, de determinados clãs, de determinadas raças. O ser vive subjugado e em meio a um pântano que, quanto mais ele mexe com o seu corpo, mais ele se afunda. E isso não deixa de contaminar o espírito. Por mais conhecimento que o espírito possui naquele corpo físico, quase sempre, depois que ele deixa o corpo físico, ele precisa passar por um processo de desintoxicação, mesmo o espírito mais adiantado. Não vou dizer um espírito do nível de Allan Kardec, de Jesus, Francisco de Assis. Não, esses não. Mas fora esses, a maioria se vê na erradicidade, em meio a um processo letárgico, cataléptico, entendeu? Como se fosse uma catalepsia, como se fosse uma epilepsia, porque não tem nada a ver epilepsia nessa situação, mas como se fosse uma epilepsia, você entendeu? Que afetou todos os seus sentidos, levando-o a um estado de imoralidade imperceptível, quase sempre até aos teus próprios olhos.
Porque você observa que quase sempre aquele que, em meio a um conflito, aquele que em meio a um problema se encontra, quase sempre se você chega e lhe diz, olha, você está cometendo algo que não corresponde às leis divinas, ele ainda nos xinga, achando que nos encontramos errado e ele é que está certo, devido à cegueira que a alma, durante esse processo todo reencarnatório, e o espírito, durante esse processo todo evolutivo, passando ele por todos esses reinos, estagiando ele por todos esses reinos, e depois estagiando em mundos primitivos, depois estagiando também em mundos de provas e expiações, ele se contamina de uma tal forma que ele não consegue raciocinar com bom senso de que o seu comportamento é um comportamento que não condiz com uma moral sã, sadia. Ele não consegue raciocinar. Nada contra, mas hoje, na atualidade, no ano de 2021, o homossexual, as lésbicas, né? Esses seres todos, homem com homem, mulher com mulher, contra eles, não, mas também não a favor. Mas tentando mostrar que todo esse processo que lhes acontece é algo milenar, que durante todos esses milênios eles não foram capazes de se desintoxicarem, porque durante todas as oportunidades que tiveram de se desintoxicar, intoxicaram-se cada vez mais, não se contendo, e sim se munindo, se sacrificando de energias deletérias, onde o espírito, a alma, ela perde a noção do bom senso, ela perde a noção da idoneidade, ela perde a noção do que é idôneo, do que é prudente, do que é caráter, do que é moral. Nada contra, mas analisando todos os conflitos que o indivíduo
mediante esse processo evolutivo todo, desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem, e que de lá para cá, o indivíduo, em vez de seguir em linha reta, ele optou por aquilo que não presta. Ele achou que prestava. Por isso, se intoxicou, mas teve a oportunidade de se desintoxicar, mas não aproveitou aquela oportunidade. E assim continuou. E até hoje, no ano de 2021, nós ainda deparamos com milhões e bilhões de espíritos neste sentido intoxicado e ainda deseducado. E por incrível que pareça, as ciências, as filosofias, as religiões, as quais responsáveis para evangelizar, educar esses espíritos desequilibrados, deseducados, estas almas desestruturadas. O que é que estas ciências, essas filosofias, essas religiões têm oferecido a esses espíritos e a estas almas? Praticamente nada. A única ciência que tem oferecido a oportunidade à alma, ao espírito, de remontar a causa é o espiritismo. Mas vergonhosamente, 97% dos que se dizem espíritas não são confiáveis. Você não pode se entregar a eles todo o teu passado desde o princípio, para que eles te ajudem a se desvencilhar-se de todos esses emaranhados, para que eles te ajudem a encontrar o caminho da evangelização espiritual, porque nem mesmo eles conhecem o caminho. Desconhecem o caminho devido à vaidade, devido ao orgulho, devido ao ciúme, devido à inveja, devido à falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas. Então é natural que você não vai se entregar àquele que se diz professor, mas que não passou-se por uma faculdade de pedagogia. Vamos ao próximo vídeo.